Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jair para falar com vocês nesse vídeo sobre um tema bastante importante no Enem e também nos vestibulares, que é o tema geometria métrica e espacial, ok? Para fazer uma análise nesse vídeo, eu peguei um exemplo numérico onde nós vamos calcular a área total e o volume de uma pirâmide de base quadrangular regular com 3 metros de altura, tá? E o perímetro da base com 16 metros, né? É um problema que com certeza, se você topar aí numa segunda fase de vestibular, não precisa se assustar, né? Então, como nós vamos fazer isso? Como calcular a área total, o volume dessa pirâmide, ok? Vamos primeiro tirar algumas informações básicas do problema, certo? A primeira informação que nós sabemos é que a pirâmide ela é de base quadrangular regular. Então, o que essa palavra quer dizer para a gente, né? Quadrangular, lembra? 4 ângulos, certo? E ainda regular, ou seja, ela possui, além de 4 ângulos, ela vai ter também esses ângulos todos com a mesma medida, né? E além dos ângulos, também os lados da base vão ser todos com a mesma medida. Resumindo, uma pirâmide de fundo quadrangular regular é uma pirâmide de fundo quadrado. Então a base dela é um quadrado, certo? E esse quadrado tem um contorno, que é o perímetro, ok? E esse perímetro tem 16 metros. Então vamos fazer algumas anotações aqui para o nosso problema. Ó, o perímetro tem 16 metros, certo? Na geometria, a notação oficial para perímetro é 2π minúsculo, ok? Mas isso também não vai fazer diferença na resolução do seu problema, né? O importante é que você entenda que o fundo tem 16 metros de contorno, então cada lado do quadrado, da base dessa pirâmide, mede 4 metros, ok? Então o lado da pirâmide mede 4 metros. Uma segunda informação importante é que essa pirâmide também tem 3 metros de altura. Então a altura dela, 3 metros, certo? E com essas informações é possível resolver todo o nosso problema inteirinho, ok? Então vamos fazer uma brincadeira aqui, uma ilustração para entendermos melhor o que estamos fazendo. Vamos desenhar aqui uma pirâmide de fundo quadrado. Okay? Então imagine aí, você tem uma pirâmide com um fundo quadrado com 4 metros de lado, certo? Com uma altura de 3 metros e vai ser perpendicular ao chão aqui. Bom, vai formar um ângulo de 90 graus com a base. Ela é uma pirâmide reta aí, né? Pirâmide quadrangular com altura reta, ok? Se não mencionar nada no problema, não falar que ela é uma pirâmide oblíqua, que ela está inclinada, você considera que ela está reta. Tudo bem? Bom, essa medida aqui tem 3 metros, ok? Então, uma primeira coisa que você já pode calcular é a área do fundo dessa pirâmide aqui, olha. É a área desse quadrado que tem medida 4 por 4. Então, a área da base da nossa pirâmide é exatamente a área do quadrado, que é 4 metros vezes 4 metros. Então, 4 metros vezes 4 metros, nós temos uma área do fundo de 16 metros quadrados. Ok? Bom, por que eu já posso começar fazendo essa área? Porque eu preciso determinar, preciso fazer o cálculo da área total dela. Então, eu preciso do fundo também, tá bom?
Muito bem. Uma segunda coisa agora, super fácil, mais rápida para fazer, é você determinar o volume. Qual é o volume dessa pirâmide? Certo? Sempre que nós formos determinar o volume de uma pirâmide, nós só precisamos pegar o fundo dela, que é esse quadrado aqui, tá bom? Multiplicarmos pela altura dela, tá? Essa operação de multiplicação, ela vai ter o sentido de você preencher todo o espaço que vai desde a base da pirâmide, desde o fundo, até o ponto mais alto, até esse vértice dela aqui em cima. Já vamos até dar um nome para ele aqui de ponto V, ok? Você imagina esse plano da base sobrepondo um ao outro aqui até chegar nesse ponto V aqui, preenchimento todo esse espaço, tá certo? Então nós vamos pegar a área da base, ok? Multiplicaremos isso pela altura e dividiremos esse nosso resultado em 3 partes, ok? Então, para cálculo do volume dessa pirâmide, nós teremos 16 metros de base multiplicados por 3 metros de altura e dividido em 3, ok? Essa multiplicação de 16 por 3 gera para a gente um resultado de 48 metros cúbicos. E dividido isso em 3 partes, nós calculamos o volume dessa pirâmide como sendo 16 metros cúbicos. Ok? Se você estiver usando isso para estudar para concurso, essa medida do metro cúbico é uma medida de 1000 litros. Então, se isso fosse uma caixa d'água nessa forma, você conseguiria colocar 16.000 litros d'água aí dentro. Bom, então cabe 16.000 litros. Legal? Bom, agora nós precisamos calcular a área que vai em volta da pirâmide, tá certo? E como faremos isso? Olha, não podemos esquecer que a pirâmide tem um fundo quadrado, esses lados são todos iguais, tá certo? Então, os triângulos que formam a lateral da pirâmide também são todos do mesmo tamanho, são todos congruentes. Se nós conseguirmos calcular a área de um desses triângulos, basta pegarmos o resultado 4 vezes, adicionarmos com a área do fundo e a nossa área total vai estar pronta. Ok? Bom, então vamos dar um nome para essa nossa pirâmide aqui para ficar mais fácil. Uma pirâmide ABCD de fundo, com altura V. Vou chamar de H aqui, da altura, tá bom? E nós vamos calcular a área do triângulo, então, do triângulo vamos escolher aqui, vamos pegar o triângulo BCV. Vamos pegar esse triângulo aqui na lateral, olha. Vamos pegar esse triângulo aqui. Bom, você já fez, se você já estudou aí no seu 6º, 7º ano, você sabe que para calcular a área desse triângulo, você precisa pegar uma medida que é a base, ou seja, essa medida BC, e multiplicarmos por uma medida que nós chamávamos, ou que nós chamamos, né, na sua época de escola, chamava de altura, né? Mas essa altura, na verdade, ela é uma altura entre aspas, o triângulo está no plano, está deitado. Tá bom? O nome correto para isso é uma apótema lateral. Então, nós vamos traçar uma medida, vamos chamar aqui de ponto N. Tá bom? Esse apótema lateral, ele é a distância mais próxima que o vértice está da base BC. Certo? É a distância mais curta que existe entre a base e o vértice da pirâmide. Ok? É como se fosse um escorregador aqui, ó. Certo? Bom, então nós precisamos pegar essa base, multiplicar. Vamos trocar a letra ali para ficar mais fácil para a gente. Vamos fazer assim, vamos pegar essa medida BC, que é a nossa base, multiplicarmos pela medida VM, que é a nossa altura, entre aspas, né? O nosso apótema, certo? E vamos dividir por 2. Base vezes altura dividido por 2.
Acontece que a base BC nós temos, ela mede 4 metros, mas a medida VM nós ainda não temos, não sabemos quanto é, ok? E como é que nós vamos calcular essa medida VM? Olha, nós vamos lançar a mão de uma outra medida que está escondida aí na pirâmide, que até agora nós não usamos ela, que é o apótema da base. O apótema é a distância mais curta do centro da pirâmide até o lado da pirâmide. Ok? Essa medida HM ali, que até agora nós não falamos nela. Mas quanto mede isso? Veja, o nosso lado são iguais, os lados do fundo, são de mesmo tamanho. O fundo é quadrado, então a distância do centro do quadrado até a lateral mede exatamente metade da medida AB. Então aqui é uma medida de 2 metros, uma medida que está escondida aí. Ok? Muito bem. Então como é que eu vou fazer para calcular essa medida VM? Né? Nós vamos usar esse triângulo retângulo VHM, que é um triângulo retângulo exatamente no ponto H. E se ele é um triângulo retângulo, é válido para ele o teorema de Pitágoras. Então nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras aqui no triângulo VHM. Okay? Vamos pegar o triângulo VHM e aplicar o teorema de Pitágoras nele. Certo? O que o teorema de Pitágoras garante? Né? O teorema garante que a medida VM ao quadrado ela vai ser igual à medida VH ao quadrado mais a medida HM ao quadrado. Certo? Muito bem. Nossa medida VM é a medida que eu estou procurando. Tá certo? O segmento. Deixa eu colocar as medidinhas aqui. Né? Esse é o símbolo para colocar a medida. Bom, aqui também. Né? Então, VH quadrado são os nossos 3 metros de altura, mais o apótema da base, com mais 2 metros de altura, de medida aqui, e elevando isso ao quadrado, nós vamos encontrar 9 com 4, encontraremos aqui uma raiz, encontraremos 13, né? E a medida VM seria uma raiz quadrada de 13 metros, ok? Para você que gosta de aproximar medidas, isso dá um pouquinho mais do que 2,5 metros, ok? Nós temos 2 metros aqui, 3 aqui, um pouquinho mais de 3,5 metros, certo? Bom, falta ainda, para terminarmos o nosso problema, encontrar a área do triângulo VBC. Então, eu vou liberar um pouquinho de espaço aqui, vou apagar esse problema, para liberar um espaço para nós terminarmos ele aqui, certo? Então, terminando o nosso problema, vou voltar aqui no triângulo BBC e vamos calcular a área dele, certo? A área dele vai ser a medida BC vezes a medida VM dividido por 2. Então nós teremos aqui 4 metros de fundo, de base, vezes a raiz quadrada de 13 que nós acabamos de encontrar no teorema de Pitágoras ali naquele triângulo, certo? E vamos dividir isso por 2. Bom, podemos dividir aqui 4 por 2, para ficar mais fácil a conta, e encontrarmos 2 raiz quadrada de 13. Como multiplicamos metro por metro, temos uma medida metro quadrado. Ok? Então, 2 raiz quadrada de 13 metro quadrado de área naquele triângulo em volta. Só que a pergunta do problema era qual era a área total da nossa pirâmide. Então agora, para nós determinarmos a área total, basta pegarmos a área do fundo
né? Pegarmos a área da base, vou escrever assim, mais a nossa área lateral, certo? Vou abreviar aqui para economizar o espaço aqui e a gente não precisar apagar o desenho, tá? Então, a área da base nós já medimos, era 4 metros por 4 metros, são 16 metros quadrados. A lateral da nossa pirâmide é esse triângulo aqui, que mede 2 raiz quadrada de 13, 4 vezes. Então, nós temos 4 vezes de 2 raiz quadrada de 13 metros quadrados também, certo? Bom, somando 16 mais esse 8 raiz de 13, isso é um número racional, um número natural, e esse é um número irracional. Tá bom? Nós vamos deixar indicado isso como sendo 16 mais 8 raiz quadrada de 13, certo? Metros quadrados. Tudo bem? Essa é a nossa resposta para a área total da nossa pirâmide. Com certeza, se você estiver fazendo um teste de vestibular, essa resposta ela vai estar simplificada. Então, como ela estaria? Você vai olhar assim, dentro do 16, dentro do 8, cabe um 8 para pôr em evidência. E esse 8, para ele virar novamente 16, é só multiplicarmos por 2. E para ele ser esse 8 raiz quadrada de 13, basta multiplicarmos por raiz quadrada de 13. E aí teremos essa medida de metros quadrados. Então, provavelmente a sua resposta estaria simplificada assim. Lembrando que isso é igual a isso. Ok? Então, essa é a nossa área total. A área da base está aqui com 16 metros quadrados, o volume dela com 16 metros cúbicos. E era tudo que nós queríamos encontrar no nosso problema. Ok? Eu espero que esse vídeo te auxilie a destravar aí os seus estudos de geometria. Tá bom? E espero que ele possa te ajudar. Tá bom? Então indique para seus amigos que estão estudando, compartilhe o vídeo e não se esqueça de dar o like lá no canal. Acesse lá o professor Jair e dê seu like, porque é importante para manter o projeto aí. Valeu? Um abraço e bons estudos aí para você.